fraqueza. Boa noite. Eu também as tenho. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Não sabemos o que será do nosso Essa país. noite eu vou não sabemos considerar o que será com das vocês nossas vidas. Não sabemos as dos notícias saltérios que bíblicos. receberemos quando chegarmos em casa ou amanhã pela Porque manhã. os salmos aquecem o nosso coração. Salmos são Mas obrigado, porque essa literaturas noite o Senhor que nos consolou. ensinam a orar e nos ensinam a cantar. Nos consolou com a certeza Salmos de que essa são luta expressões não da é alma. nossa, essa guerra não é nossa, é sua, Que, sempre sua, para sempre. Por eternamente vezes sua. representam sentimentos e Nos ensina emoções a parar, Jesus. que nós nem sequer sabemos nominar. A parar de lutar Certa vez em minha comunidade, e deixar em que o Jacareí, Senhor preguei lute uma por série. nós. Aliás, pregava constantemente essa Obrigado. série entre intervalos de Que séries, um dia o Senhor travou chamada a maior Salmos, de todas as Respostas guerras, para a a guerra Alma. contra a morte. Porque quando lemos os Salmos, como um tratado antropológico, eles nos mostram quem somos e nos ajudam a nominar sentimentos e emoções que nem sabíamos que existiam em nós, mas que os salmistas sabem colocar para fora. E por isso os salmos nos ensinam a cantar e nos ensinam a orar. Devemos olhar mais para eles. E essa noite, no aniversário da comunidade, eu quero, nesse salão lotado, ler um saltério com vocês. Aqui está igual estacionar carro em São José dos Campos. Não tem vaga. Né? Que lindo isso. Parabéns para vocês. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no mar, ainda que estrondem suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada, Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele, o Senhor, dará fim às guerras até os confins da terra. Ele, o Senhor, quebra o arco e despedaça a lança. Ele destrói os escudos com fogo. Por isso, já que o Senhor faz tudo isso, parem de lutar. Saibam que Ele é Deus. Saibam que eu sou Deus. E serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Eu quero considerar esse salmo com vocês hoje, com a nossa mente em perspectiva também do feriado que vivemos. Nós estamos no feriado do 7 de setembro, que você curtiu como feriado nacional e ficou em casa sem trabalhar. Isso é muito bom. Agora nós vivemos dias como 7 de setembro em nosso país, onde nós não sabemos mais se nós rimos ou choramos do país que temos. Porque não são dias fáceis, são dias difíceis. E como Igreja de Cristo, nós precisamos perguntar qual deveria ser a nossa postura diante do mundo que vivemos, do país que vivemos. Afinal, a Igreja de Cristo sempre foi pensada pelo Deus eterno, para que ela tivesse uma vida predominantemente pública. Como vimos hoje pela manhã, pessoas que vivem sobre uma cosmovisão cristã e que propõem na sociedade onde vivem, não se escondem nela. A Igreja de Cristo é um espaço de proposição na sociedade. A Igreja de Cristo, ela deveria viver com uma consciência predominantemente pública. Por isso, em dias como os de hoje, em um país como esse, que não sabemos se rimos ou choramos em 7 de setembro, nós deveríamos perguntar que tipo de igreja deveríamos ser nesse tempo e nesse país.
O fato é que nós vivemos também um conflito de identidade nacional. E esse conflito passa por nós, está em nós. Porque nós, brasileiros, que vivemos em um país invadido, um país sem identidade, um país sem uma brasilidade que pode ser percebida, um jeito de ser que pode ser chamado de seu, por sermos assim, via de regra, nós sempre fomos pessoas, cidadãos, muito privados. O que eu quero dizer com isso? A vida pública nunca nos interessou muito, essa é a verdade. Na verdade, quando a vida dá certa para nós, quando a vida dá certa para o nosso quintal, quando a vida dá certa para a nossa carteira, para a nossa conta bancária, para a nossa família, o brasileiro, em média, parece estar muito satisfeito com a vida, então. Nós não somos seres talhados, forjados, para querer ou pensar sobre a vida pública. Na verdade, nós gostamos da vida privada. Eu me lembro quando a ex-presidente Dilma Rousseff estava para ser cassada. Um desses teólogos da libertação católica escreveu na Folha de São Paulo um artigo que muito me interessou naquela época. E o título do artigo era: Eu amo Lula e Dilma, mas não posso mais concordar com eles. E então ele dizia que o grande problema que o PT havia construído no país, no governo Lula e Dilma, era que aquilo era um retrato da nossa sociedade. Não do governo, não do Lula, não da Dilma, nem do PT, mas de nós. E ele dizia, porque o que o Partido dos Trabalhadores havia prometido por anos e gerou esperança em nós, é que quando eles chegassem ao poder, e enfim chegaram, eles dariam à nação brasileira o que a nação brasileira nunca teve: bens de dignidade. O que é bens de dignidade? Coisas do espaço público, do senso comum de uma nação que todos gostariam de ter. Objetos de consumo nacional e não pessoais, como educação, como moradia, como creche para o seu filho, para você trabalhar, saneamento básico. Enfim, coisas que tocam o coletivo, a publicidade do nosso país. E esse mesmo articulista dizia, o problema é que os citados presidenta e ex-presidente prometeram por anos e anos a fio bens de dignidade, e quando chegaram lá, deram exatamente o que a população queria: bens de consumo. Pegaram toda a reserva do país, capilarizaram a economia, investiram nas linhas de crédito, e deram a você não bens de dignidade, não saúde, educação, moradia, mas deram a você uma casa própria, financiada, deram a você a linha branca das Casas Bahia, no carnê, deram a você um carro na garagem, uma motinha na garagem, a TV a cabo, uma TV de plasma na parede, tudo que todos merecem ter, nada de errado nisso. Nós queremos e podemos ter coisas assim, se tivermos condições. Mas não era isso que o país precisava. Mas nós gostamos disso. Porque nós não somos seres talhados, cidadãos talhados para a vida pública. Nós gostamos do ambiente privado, daquilo que é meu, daquilo que eu posso consumir, daquilo que está nas quatro paredes da minha casa. E isso é um grande perigo. Certa vez um autor disse a seguinte frase: a ditadura perfeita terá a aparência de democracia. Uma prisão sem muros, na qual os prisioneiros não sonharão com a fuga. Um sistema de escravatura perfeito, onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Esse é o retrato do Brasil. Eu sou culpado, esse é o meu retrato, esse é o seu retrato certamente. Só que nós estamos em uma crise de identidade. Porque embora sempre no nosso país sem identidade fomos forjados para sermos seres privados, seres trancados em nós mesmos, mais preocupados com bens de consumo do que com bens de dignidade, de repente, todos nós que sabíamos que existem políticos corruptos, descobrimos que o mar de lama tinha se tornado um oceano e não era nada pacífico. E da noite para o dia nós começamos a nos interessar pela vida pública do nosso país, sem saber muito como fazer.
já fomos disso. Sempre muito privados. Sempre muito dados aos bens de consumo. Sempre muito preocupados com o nosso metro quadrado, o nosso quintal, a escritura que nos cabe. De repente, nós começamos a nos familiarizar com termos como delação, habeas corpus, prisão, condução coercitiva. De repente, a gente começou a descobrir e decorar os nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente nem sabia que tinha um STF antes. Achava que era a sigla de algum time de futebol do Campeonato Brasileiro, quando eu ouvia. Agora, se eu perguntar, talvez alguns aqui consigam citar 2, 3, talvez 5, quem sabe todos. Quem sabe você sabe o nome da madame que comanda o Supremo Tribunal Federal. Da noite para o dia, nós abandonamos a privacidade que nos era tão cara e nos lançamos à publicidade de uma vida e não sabemos muito bem como reagir a ela. Então surgem os curiosos. Gente que tem pitaco para tudo. Que sai às ruas, impõe bandeiras, nada de errado, talvez seja até bom em alguns momentos, mas surgem os curiosos do espaço público. E a igreja está inserida nessa curiosidade pública do momento brasileiro. Aí tem gente que diz, vamos devolver para o mito. Outros dizem, talvez, não, vamos dar agora para os não políticos, para o amigo aqui de São Paulo, quem sabe ele resolve. Outros ainda dizem, não, vamos dar para os juízes. Eles não judicializaram a política, eles que se virem agora. Alguns talvez digam, não, vamos fazer uma anistia geral, está tudo ruim. Outros, vamos rasgar a Constituição, fazer votos direto. Alguns talvez ainda digam, devolve para Portugal. Quem sabe dá tempo de ter um ataque na Copa com Neymar e Cristiano Ronaldo. E o pastelzinho de Belém é o nosso doce nacional. Olha que genial. Outros dizem, devolve para o rei, porque na época do Dom Pedro é que era bom. Outros ainda dizem, dá para os índios e vamos embora, finge que nada aconteceu. O fato é que da noite para o dia, em terras tupiniquim, essa brava gente brasileira teve que sair da sua terrinha privada e teve que dizer, é hora de pensar no espaço público ou a nação vai ruir. Como a igreja de Cristo deveria se portar? Simples é a minha resposta. No meio de uma nação com tantos perigos como vivemos hoje, com emprego, com desemprego, batendo a estatísticas absurdas, com a inflação, num país que a gente chega ao cúmulo de imaginar que se a Lava Jato parasse seria melhor para a gente. Porque para a economia seria. Porque cada delação premiada nova, o dólar sobe, o risco país aumenta, a bolsa e os seus papéis caem. E aí a gente não entende disso, porque a gente não é doleiro, a gente não é acionista, a gente não investe no Brasil para pensar no risco país, mas a gente compra no mercado. E o feijão da delação, pré-delação premiada, ele fica mais caro na pós-delação premiada. Os componentes do carrinho, na pré-delação premiada, são mais do que os componentes do carrinho da pós-delação premiada. E a gente não sabe o que vem por aí. A gente não sabe o que será o ano que vem. Que eleições teremos, se teremos. E dá medo, não dá? Alguns já disseram que a melhor saída para o Brasil é Guarulhos. Você vai lá, pega um avião e some. Mas meus filhos vão crescer nesse Brasil. Eu vou continuar pastoreando nesse Brasil. Samuel vai continuar cuidando de vocês, em Extrema, que fica nesse Brasil varonil. E vocês vão continuar comprando, vendendo, casando, negociando neste Brasil.
E esta noite eu quero dizer para você o que o salmista nos diz. A nossa esperança não está no Brasil. Talvez dias piores virão. Dias tão terríveis como este do cenário dos Salmos 46. De uma crise política tão devastadora ou maior do que a nossa crise nacional. A literatura privilegia que os Salmos 46 faz parte de uma trilogia de salmos que se segue ao 47 e 48. Que está dentro de um contexto, de um espaço histórico, que muito provavelmente seja nos dias do reinado do rei Ezequias, que foi rei sobre Judá. Há algumas controvérsias, mas é o que a literatura mais privilegia. No contexto que é descrito no segundo livro de Reis, no capítulo 18 em diante. O rei Ezequias, que provavelmente compôs os Salmos 46, foi filho do rei Acás, filho de Abia, sua mãe chamava Abia, e Abia era neta de Zacarias. E Zacarias foi conselheiro do rei Uzias, um homem de Deus. E Zacarias foi um grande homem de Deus. E provavelmente, pela influência do avô de sua mãe, Zacarias, que chegou na vida de sua mãe Abia, que chegou talvez então assim na vida de Ezequias, Ezequias foi um grande homem de Deus. Diz o texto em 2 de Reis, que vamos ler já já, que nunca houve rei em Judá antes de Ezequias tão bom quanto ele, e nem depois dele. Ezequias vivia dias muito difíceis. Nos dias que Ezequias governava sobre Judá, por que Judá? Porque nesse momento a nação de Israel havia sido dividida em 2 reinos. Deus trouxe Israel do Egito, firmou eles em Canaã, na Palestina, na terra prometida, deu a eles um reino unido, unificado, forte. Neste reino houve uma trilogia de reis, começando por Saul, passando por Davi e terminando com seu filho Salomão. O grande estadista Davi foi a marca do reinado unido de Israel. Salomão foi um bom homem, um homem de Deus, mas um homem de coração dividido, com vários problemas. E no reinado de Salomão, Deus toma uma decisão. Eu vou dividir a casa de Israel. Vou fazer um reino no norte com 10 tribos, e lá vou colocar uma capital que será Samaria. E vou reservar a promessa da aliança, a promessa que diz que Jesus Cristo viria daquele povo. E essa promessa ficará no reino do sul, o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Durante esse período histórico de Israel, do povo judeu, houve diversos reis no reino do norte e diversos reis no reino do sul, governando em Samaria, governando em Jerusalém. Ezequias está nesta parte do reino, no reino do sul, governa em Jerusalém. E nesses dias que Ezequias governa, o grande império do mundo é o Império Assírio. O Império Assírio já havia feito muitas destruições e conquistado muitas coisas. O Império Assírio já havia destruído o Império da Síria, não a Síria sem A na frente. Depois do Império Assírio, no 4º ano do reinado de Ezequias, quando em Israel estava governando o rei Oséias, no 4º ano do reinado do rei Ezequias, já no 7º ano de Oséias, o rei Salmanasser, que era o rei da Síria até então, vem sobre o reino do norte, Israel, nos dias de Oséias, e destrói, a partir do ano 7º do reinado de Oséias, vai essa destruição, esta guerra, até o ano 9º do reinado de Oséias. E no ano 9º, Salmanasser leva o povo do reino do norte, Israel, deportado para a Síria. Por ora, Judá está bem. Ezequias está governando. Começou a governar com 25 anos, governou até os 54 anos de idade. Mas no 14º ano de seu reinado, o canhão da Assíria se vira para o reino de Judá. A Assíria já vinha destruindo povos, já havia destruído a Síria, já havia destruído o reino do norte, Israel. E agora, não mais Salmanasser, mas agora um novo rei assírio chamado Senaqueribe, que governa sobre a Assíria, está subindo numa campanha militar contra Judá.
Nesses dias que Ezequias está escrevendo, Senaqueribe e seu poderosíssimo exército já havia destruído 46 cidades fortificadas. E agora Senaqueribe, com seu exército assírio, está cercando Jerusalém. Está trancando o abastecimento de água, os arquedutos, os famosos arquedutos de Jerusalém, que irrigavam a cidade. Com uma estratégia militar, eles estão colocando a cidade em sequidão e miséria. Do lado de fora dos muros de Jerusalém, há uma nuvem negra que anuncia perigo sobre aquela cidade. Ezequias foi um homem de Deus, por quê? Quando ele assumiu Israel, quando ele assumiu Judá, ele decidiu restaurar a aliança com Yahvé, o Deus de Israel, que o pai dele, enquanto rei de Judá, havia desfeito. O pai de Ezequias teve medo da Síria. Começou a pagar impostos à Síria para não ser atacado, por isso demorou tanto a investida militar contra Judá. Amando a Síria, o pai de Ezequias destruiu os altares de adoração ao Deus de Israel. Cancelou o culto a Jeová. Judá havia se entregado, se submetido, sem lutar à Síria. Senaqueribe, o bisneto de Zacarias, assume Judá e diz: eu não pagarei mais impostos à Síria. Nós vamos restaurar o culto a Jeová. Vamos derrubar os altares aos deuses pagãos, as colunas sagradas, os postes ídolos. Nós vamos devolver a Israel a sua identidade nacional da religião ao Deus Jeová. Senaqueribe, agora rei da Síria, não gostou disso. Disse: o nosso acordo com Judá está cancelado. Subiu, destruiu cidades fortificadas. E agora ele está do lado de fora dizendo: é a vez de Jerusalém morrer. É a vez de fazermos com Jerusalém o que fizemos com a Síria, o que fizemos com Israel. É sua vez, Ezequias, é sua vez, judeus. Que medo. O clima de tensão é tão terrível que, se você voltar a sua Bíblia para 2 Reis 18, a narrativa é tão devastadora que agora eles estão às portas de Jerusalém. E eles fazem várias ameaças. O rei da Síria manda os seus mensageiros, os seus oficiais. E o rei Ezequias, rei de Judá, manda os seus mensageiros, os seus oficiais, no meio do caminho, para falar com os mensageiros do rei Senaqueribe da Síria. E então eles dão um recado a todo Judá, a toda Jerusalém, por meio dos mensageiros de Senaqueribe. E a colocação é esta. Eles dizem: em quem vocês, judeus, estão confiando? Em Ezequias? Olhe para Ezequias. Ezequias só tem discurso. Ezequias só fala. Você acha que meras palavras são estratégias de guerra? Dizem os mensageiros de Senaqueribe. Ou talvez, quem sabe, vocês estejam confiando no Egito, aquele que o pai de Ezequias havia feito acordo anteriormente. E eles dizem: o Egito é um caniço rachado. É um espeto que fura a mão de todos que se apoiam nele. Não confiem no Egito. Talvez vocês estejam confiando em Deus, é isso? Vocês acreditam no que Ezequias disse, que Deus vai livrá-los das mãos de Senaqueribe? Não foi o Deus de vocês que teve altares derrubados aqui em Jerusalém? Então os mensageiros começam a fazer desafios e dizem: o rei Senaqueribe mandou dizer: nós podemos dar a vocês 2.000 cavalos, se vocês tiverem homens que possam montá-los. Nós deixamos vocês saírem em vantagem. Sabe que nem criança grande, que gosta de humilhar o pequenininho, na hora de apostar corrida? E fala: eu deixo você sair, eu conto até 15. Quando eu contar 15, eu corro atrás e venço. Ele quer humilhar. Ele diz: acaso alguém aqui, algum guerreiro em Judá que é capaz de vencer o mais fraco dos guerreiros assírios?
E há um pavor. O pavor é tão grande que, em vez de haver uma resposta à altura, olha o que os mensageiros de Ezequias dizem aos mensageiros de Senaqueribe, verso 26 do capítulo 18. Então Eliaquim, filho de Hilquias, Sebina e Joá, disseram ao comandante do campo, o mensageiro de Senaqueribe, por favor, fale com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fale em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. Eles estão com tanto medo que eles olham para o comandante, para o mensageiro de Ezequias e dizem, olha, não fala nessa língua não. Não fala na língua que a gente entende, porque está vendo judeus em cima do muro. Eles estão ouvindo e eles entendem esse idioma e eles vão ficar com medo. Os mensageiros respondem. Ele levanta a voz para responder e diz, será que o meu Senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu Senhor e para vocês, mensageiros dele, e não para todos os que estão sentados no muro, não para todos os de Judá? Que como vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Uau! E ele continua dizendo. Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico, para eles entenderem, não em aramaico. Ouçam a palavra do grande rei da Síria. Assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los de confiar no Senhor, quando diz, com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria, façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá da própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna. Que tentador. Guarulhos está aí, é só ir embora. É só pular o muro, vocês entenderam o recado. Ezequias está acurralado, Senaqueribe não vai dar as costas e não vai voltar para Nínive. Ele vai apontar as armas para Judá e vai invadir. E quando ele fizer, vocês vão comer das próprias fezes e beber da própria urina. Ah, mas há uma redenção para vocês, Judá. Não confiem no Deus de vocês. Não confiem em Ezequias. Confiem em Senaqueribe. Porque ele é o Deus do mundo conhecido. Ele é o poderoso desses dias. E ele promete dar uma cisterna a cada um e uma figueira a cada um que sair deste muro, sair de Judá e desistir de lutar com Senaqueribe. Eles voltam com a notícia. Ezequias rasga suas vestes, vai ao templo orar. Envia mensageiros a Isaías, o profeta. Ezequias e os seus mensageiros ouvem o final do capítulo 18. Senaqueribe dando a seguinte sentença. Não confiem que o Deus de vocês vai livrá-los, porque eu venho subindo da Síria a Israel, chegando a Judá, e não houve um Deus em nenhum desses lugares capaz de vencer Senaqueribe. Não é agora que ele vai perder. Uau! Ezequias vai ao templo, rasga as vestes, ora. Diz, Deus, o Senhor não está ouvindo. O Senhor não vê a afronta. É verdade, eles passaram queimando os altares dos deuses. Então Deus inspira Ezequias a escrever os Salmos 46. No meio de um terror, aonde homens estão apavorados com a sua nação caindo, com a chance de ir para Nínive, beber de água límpida e comer de frutos frescos. Prontos para crer que realmente, talvez, Senaqueribe e a Síria tenha governado a história para sempre. E Deus saiu de cena. Deus não se preocupa mais com Judá.
Deus chama Ezequias no meio de uma nação em ruínas, pronta para ruir. E diz: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Uau! São dias ruins, Ezequias. Parece que a nação vai ruir. Senaqueribe vem destruindo reis e deuses por onde passa. Deixa eu te contar uma coisa, Ezequias, antes que você esqueça, eu não sou como os deuses de madeira e pedra que Senaqueribe vem quebrando e queimando ao longo de suas campanhas militares. Eu sou Deus, Ezequias. Eu ainda sou Deus, eu ainda sou o chefe em comando neste lugar, Ezequias. A primeira lição que os salmistas nos dá é dizer, em meio a momentos conturbados, difíceis, adversos, Deus ainda é abrigo, em meio ao perigo. Seja em Judá, seja no Brasil, público, ou seja na sua vida privada, Deus é abrigo seguro em meio ao perigo. Porque a vida é adversa. Porque a vida é o ambiente onde o pecado é espaço de adversidade. Onde a natureza ainda geme pelo pecado e aguarda pela redenção. Nos meus anos pastorais, eu cansei de ver pessoas sofrerem. Eu cansei de ver lutos. Pessoas em camas, em estados terminais. De ver pais carregando cachorrinhos pequenos, com recém-nascidos. Num cortejo em cemitério, eu atrás com minha Bíblia, sem saber o que dizer. E esses pais, depois de enterrarem, chegarem até a mim e dizer, pastor, como essa dor passa. E eu ter que dizer, meus queridos, eu não sei como passa, e eu não sei nem como vai passar e quando. Aliás, eu não sei nem se não vai acontecer de novo, caso você decida ter outro filho. Como eu faço então, pastor? Lembre, Deus é segurança, abrigo em dias de perigo. O salmista continua. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. No verso 2 e 3, o salmista usa expressões escatológicas, cataclísmicas. Ele fala de fenômenos naturais, reações naturais que fogem ao controle das mãos humanas. Você já foi na praia, ficou sentado na beira da praia, na areia, e viu um monte em volta do mar afundar no coração do oceano? Você já viu? Se você já viu, você não precisa de descanso na praia, amigo. Você precisa de um médico, sabe, de um oculista, porque montes não afundam no coração do mar. Há uma hipérbole, um exagero. Há circunstâncias cataclísmicas, fenômenos naturais, reagentes, dos quais as mãos humanas não são capazes de dar conta. O salmista está dizendo, ainda que o oceano engula montes, que os montes sacudam, e você fique parado dizendo, Deus, eu não posso mais agir. Eu não sei trazer montes do coração do mar. Eu não sei aplumar montes que saem do plumo. Deus ainda está no controle da história. Senaqueribe está aí fora. O seu exército não dá conta dele, Ezequias. A Síria é mais poderosa que o exército de Judá. As campanhas
e os sucessos das campanhas militares de Senaqueribe colocam medo em você. Você não dá conta de aplumar montes, de resgatar montes do coração do mar. Lembre, Ezequias, eu ainda estou aqui. Eu não fui embora. Por isso, Ezequias, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Ela não será abalada, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Lembra? É engraçado porque o salmista vai fazendo um paralelismo de desgraça e esperança. Deus é segurança em meio ao perigo. Mesmo que montes abalem, tremam, oceanos engulam os montes, Deus é abrigo. Sabe por quê? Porque há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Você tem que entender, Jerusalém é uma cidade que não tem rios. Jerusalém não é cortada por rios. Jerusalém é uma cidade que tem águas, irrigação a partir de rios que saem para fora das suas fronteiras geográficas. Por isso, existem os famosos arquedutos de Jerusalém, que trazem águas de rios externos aos muros da cidade, para dentro da capital de Judá, Jerusalém. A melhor estratégia de guerra de quem quer destruir uma cidade fortificada é corte a água. Jerusalém está sem água. Não tem água para cozinhar, não tem água para higiene. É mais fácil pular o muro e beber das cisternas em Nínive. Deus olha para Ezequias e diz: eu entendi, Ezequias. Vocês estão em calamidade pública. Parece ser tempo de se entregar, porque Jerusalém não tem mais para onde correr. Mas deixa eu te dar uma notícia que talvez você tenha esquecido. Ainda há um rio, aleluia, que corre do trono de Deus e que flui águas vivas e eternas. Conte a Jerusalém, Ezequias, eu não parei de correr no meio de vocês. Há um rio que corre do trono de Deus, mesmo quando Jerusalém não é mais irrigada. Talvez esta noite a sua vida esteja em sequidão. Talvez você chegue hoje à noite e você vai descobrir que no Fantástico, um novo oportunista contou uma história que podia ter contado antes, mas porque era muito safado para contar, decidiu contar agora. Isso vai mexer com a sua conta bancária amanhã. Talvez isso vai trazer uma notícia logo pela manhã, quando chegar no trabalho, devastadora para o seu orçamento e para a sua família. O exército vai pressionar, Ezequias vai chegar às portas e você vai dizer, parece que acabou os recursos da luta. Lembre, ainda há um rio que corre do trono de Deus. Corre na cidade do próprio Deus. Nela o Altíssimo habita. E venha Senaqueribes, Assírias, exércitos, ela não será abalada. Porque Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. A vida é perigosa. O Brasil é uma catástrofe. Mas Deus é segurança em meio ao perigo. Deus controla eventos que você não controla. Porque Ele é um rio de água que corre mesmo quando Jerusalém se secam. Verso 6. Nações se agitam, reinos se abalam, mas Ele, o abrigo em meio ao perigo, o controlador da história, o rio de vida, quando Ele ergue a voz, as nações que põem medo em você se derretem. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Olha o que diz em Isaías capítulo 40. Que coisa linda.
Isaías está falando do consolo para Israel, que Israel já recebeu a sua paga, que agora uma voz que clama do deserto vai anunciar novidade. Alguém que é maior de tudo que já se viu. E no verso 15, ele declara sobre esse poderoso o seguinte, verso 15 do capítulo 40. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano são suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Sabe o que Isaías está dizendo? Que Deus é tão grande, que Deus é tão poderoso, que quando Ele olha para Sírias, Israéis, Brasis, quando Ele olha numa vista panorâmica para a realidade abaixo dele, estrado para os pés, sabe como Ele as enxerga? Como a gota que cai do balde. Como o pó que resta na balança. Você que lava roupa sabe, no dia corrido, quando você pega um balde cheio de água para levar de um lugar para o outro e vai correndo, que gotas ficarão. E no outro lado elas fazem falta? Claro que não. Sabe o comerciante que coloca coisas na balança para pesar? E quando ele dá para o cliente, fica uma poeira, e quando ele vai colocar outro, o que ele faz? Joga fora, porque é insignificante. Quando Deus olha para as nações, quando Deus olha para esse Brasil que nos apavora com suas delações e relações, Ele diz, acalmem-se, porque para mim tudo é como uma gota que cai do balde, um pó que resta na balança. Toda a floresta não seria capaz para colocar fogo no meu altar, nem todos os animais seriam capazes para me satisfazer em holocausto. Ei, Ezequias, Senaqueribe está gritando, a Síria está te assustando, a guerra deflagrou. Calma. Eu vou erguer minha voz quando for tempo, Ezequias. E as nações vão se derreter aos meus pés. Então, o salmista dá uma pausa. Igualzinho nós fazemos para ensinar crianças. Sabe? Dá uma pausa. E aí fala, olha, venham ver, vejam. Ele explicou tudo o que esse Deus é no meio da guerra. Ele é abrigo em meio ao perigo. Ele controla a história quando os eventos parecem incontroláveis. Ele é rio quando a cidade se seca. Ele é poder que derrete nações quando nações se acham agigantadas. Entenderam? Então agora que vocês entenderam quem eu sou, eu vou mostrar o que eu sou faz. Venham. Vejam as minhas obras, os meus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. É tempo de você entender uma coisa, Ezequias. Eu não fui embora. Eu não parei de lutar. Senaqueribe não me põe medo. Então vamos fazer um combinado, Ezequias. É hora de você parar. Pare de tentar vencer Senaqueribes. Saibam que só eu tenho os recursos que você não tem, porque eu sou Deus. E se você entender isso, mais cedo ou mais tarde, ao meu modo, eu serei exaltado em todas as nações, em toda a terra, porque eu sou o Senhor dos exércitos, o Emanuel, o Deus conosco, a torre forte, o Deus de Jacó. Se você voltar sua Bíblia para 2 Reis 18 na sua casa,
você vai ver que Isaías manda uma mensagem a Ezequias. E ele diz: Ezequias, fique calmo, filho. Deus ouviu sua oração. E Deus está vendo o que Senaqueribe vem fazendo. Aliás, Ezequias, Deus sabia que esse dia aconteceria, e Deus sabia que Senaqueribe estaria às portas da sua cidade hoje. Mas fique tranquilo, porque não foi a você que ele ofendeu, Ezequias. Foi a mim. E então, a mensagem de Isaías diz algo tão lindo. Ele diz: sabe o que eu vou fazer, Ezequias? Eu vou fazer Senaqueribe, a Assíria, bater em retirada para Nínive e voltar pelo caminho de onde vieram. Quando não havia mais o que a cidade fazer, a cidade estava seca, o medo era flagrante. Tudo o que eles podiam fazer era parar e esperar. Numa daquelas noites, com a guerra às portas, o anjo do Senhor passou pelo acampamento assírio, matou 185 mil homens em uma noite, enquanto todo Judá dormia. E quando Senaqueribe levantou e saiu de sua tenda, o acampamento era um cemitério de soldados. Ele juntou com o medo tudo o que lhe restava. Traçou a rota de Nínive. Bateu em retirada pelo caminho da onde veio, porque Deus ainda lutava por Judá. Deus ainda luta por você. Deus ainda luta por mim. O problema é que nós precisamos parar de lutar. Precisamos reconhecer que em nós não habitam os recursos que só em Deus estão. Reconhecer que nós não podemos mais, que nós não conseguimos lutar contra Senaqueribes e Assírios, mas que Deus pode e Deus faz do jeito dele, ao modo dele. E se você parar por um segundo, se você apagar as luzes de Judá, se você deixar o anjo do Senhor fazer, se você fizer silêncio, você vai ouvir o barulho dos arcos sendo quebrado esta noite. Você vai ouvir o estralar das setas sendo despedaçadas. Se você se aproximar de Deus, você vai sentir o calor dos carros pegando fogo. E você vai lembrar que Deus ainda luta por nós. Pare de lutar. Porque se lutar fosse uma atividade nossa, como muitas vezes gostamos de fazer que seja, Deus teria olhado para Adão e Eva no jardim e teria dito: muito bem, Adão, muito bem, Eva, mandaram muito bem, pegando fruto. Já estava na hora de vocês tomarem uma atitude por si mesmo. Já estava na hora de vocês cuidarem da própria vida e pararem de terceirizar a existência a mim. Ainda bem que vocês tomaram uma decisão e lutaram por vocês mesmos. Foi isso que Deus fez? Deus falou: não, Adão, vocês não entenderam que essa luta é minha. Agora vocês vão ter que sair do jardim, andar errantes na terra, e vão ter que esperar que eu lute uma guerra na história por vocês. Se lutar fosse uma atividade sua e minha, Deus teria dito para Abraão: como é bom ter pessoas na minha equipe que lidam com gestão de conflitos e de crises. Porque quando você viu que a nossa promessa estava em perigo, Abraão, você viu, olhou para Sara e falou: não vai rolar engravidar ela. Você já foi logo dando um jeito na promessa. E já foi logo arrumando uma outra mulher e fazendo um outro filho. Que bom que eu tenho pessoas que me ajudam quando eu tomei o sem controle da história. Foi isso que Deus disse para Abraão? Não, Abraão, você está errado. Eu sei que Sara é de passada idade, eu sei que o ventre é fértil, mas Abraão, essa luta, quem luta sou eu. A promessa é minha e eu dou cabo dela.
Se lutar fosse uma questão nossa, Deus diria a Moisés, como é bom ter homens prudentes na guerra. Que bom, Moisés, que você entendeu que os cananitas são perigosos, são gigantes. Que bom que você desistiu de guerrear. Que bom que você não ouviu os imprudentes Josué e Calebe. Foi isso que ele fez? Ele disse, não, Moisés, você não entendeu. Essa guerra quem luta sou eu. Entre em Canaã e acredite que quem luta esta guerra sou eu. Se lutar fosse serviço nosso, Deus olharia para Josué e diria, muito bem, Josué. Ainda bem que você entendeu que o nosso exército estava cansado depois de invadir Jericó. Ainda bem que você entendeu que Ai era uma cidade pequena e fraca. E você mandou só um destacamento do nosso exército. Foi isso que Deus disse? Josué voltou de Ai, derrotado por aquela cidade pequena e fraca, para ter que ouvir de Deus. Ei, Josué, não se preocupe com o cansaço do exército, porque essa guerra ainda é minha. Se lutar fosse uma atividade nossa, às portas do Getsêmani, Deus bateria palmas para Pedro e diria, que bom ter um valente no meu time, que não pensa duas vezes em pegar uma espada e decepar a orelha dos inimigos. Foi isso que Deus falou? Foi isso que Jesus falou? Ele pegou a orelha do soldado Malcolm e numa cena de Steven Spielberg, ele fez células se juntarem e se transformarem novamente em tecidos. Restaurou a Malcolm sua orelha e olhou para Pedro e disse, ei Pedro, você não entendeu nada, filho. Quem está lutando aqui sou eu. Guarde essa espada. Se lutar fosse uma atividade nossa, subíssemos eu e você na cruz, fomos nós que pecamos. Mas Deus tinha que, na pessoa do seu Filho, subir na cruz do Calvário, para estender os braços sobre o universo e dizer, há recursos que só eu tenho, por isso só eu luto e só eu venço essa guerra. Nós estamos aqui hoje e podemos confiar que Deus é abrigo no meio do perigo, que Deus controla a história quando os eventos são incontroláveis, que Deus é rio quando cidades são secas, que Deus derrete nações quando elas se agigantam, que Ele quebra o laço, o arco, a lança, queima os carros. Porque um dia, Jesus Cristo venceu a maior de todas as guerras, a guerra sobre a morte. Um dia desse eu voltava de uma viagem e ouvia uma música no rádio que dizia que Jesus é o Cordeiro. E a minha filha mais velha me perguntou, pai, eu não entendo muito bem a coisa do Cordeiro, porque o Cordeiro lá no Antigo Testamento, ele não morria. E Deus, Jesus o Cordeiro. E aí nós começamos a conversar sobre teologia. E eu tinha ensinado a minha filha, não há muito tempo, a citar a Bíblia inteira. Ela é genial, ela sabe a Bíblia inteira. Você não sabe, ela sabe. Eu ensinei ela a citar a Bíblia inteira. E eu falei, filha, eu vou te ensinar a citar a Bíblia inteira. É assim, ó. O Antigo Testamento foi escrito para dizer que Jesus ia vir. E o Novo foi escrito para dizer que ele veio. Está vendo? Ela sabe citar a Bíblia inteira, você não. Eu falei para ela, lembra do Antigo? A história que você conhece, do tabernáculo, do templo, do animal que vinha todos os anos trazido para morrer, para aspergir sangue no altar, para que os pecados fossem perdoados. Está lembrada, Aninha? Tô, papai. E o animal morria, e um ano depois traziam outro e matavam de novo. E eu disse, por que eles matavam todo ano um animal? E ela ficou pensando. Deixei ela pensar por um tempo, e ela disse, porque ele ainda continuava morto?
E eu falei, sim. Era necessário matar o outro, porque o antecessor ainda estava morto. E preço de morte é morte. Sabe por que Jesus é o cordeiro final? Porque ele não só morreu na cruz, mas quando voltaram para aspergir, o cordeiro não estava mais morto. Com sua vida, ele quebrou o ciclo da morte. E disse à morte, morte, aonde está o seu aguilhão? Aonde está o seu escrito de dívida? Eu cravei nessa cruz e ninguém mais precisará entrar atrás do véu, porque o véu foi rasgado, o ciclo da morte foi quebrada e o sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, venceu a maior de todas as guerras da história, por amor a mim e a você. Por isso, esta noite, você não precisa temer, porque Ele é, na cruz, segurança em meio ao perigo, controlador da história, rio de vida que corre do trono de Deus, voz que derrete as nações, aquele que venceu e vence tudo por nós. Aleluia. Nesse dia eu disse à minha filha, nós só não precisamos ter mais medo, porque Jesus venceu por nós. Eu disse a ela, ela conhece C.S. Lewis e Nárnia. Eu disse a ela, você lembra, filha? Naquela manhã, quando a Lúcia estava muito apavorada, porque Aslan ia entregar a vida dele por Edmundo, que havia pervertido Nárnia, e o sangue do filho de Adão devia ser cobrado. Ela disse, lembro. Lembro que Lúcia falou para Aslan? Ela abraçou a juba de Aslan e disse, Aslan, eu queria ser mais corajosa. Aslan virou para a pequena Lúcia e disse, Lúcia, se você tivesse mais coragem do que tem, você seria uma leoa. Ou seja, você seria eu. Eu nunca pedi para você ter coragem. Eu pedi para você colocar a sua fraqueza descansada na minha força. E a sua falta de sabedoria confiada na sabedoria de Deus. Parem de lutar. A guerra não é nossa. E ela já foi vencida. Apenas aproveite do abrigo de Deus, da terra e a história controlada, do rio que flui, da voz que se ergue por você, porque Ele venceu por todos nós. Sabe por que esta igreja está em extrema e ficará por mais muitos anos, até Cristo voltar? Não porque o Samuel é um bom pastor, porque apesar dele ser. Não porque o Caio foi para o seminário. Não porque há líderes competentes e bons aqui. Esta igreja só está aqui. E as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Porque Jesus venceu por nós. Feche seus olhos.